Terra Firma. Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu sou o professor Luiz Roder. Vou convidar você a se inscrever no canal, deixar o like, é de graça, dar uma ajuda aí, passar o vídeo para frente, indicar para outras pessoas, fazer parte dessa maluquice aqui desse nosso projeto. Estamos aqui com a Shakira, com o Modern Warfare Nimbus, o B aqui, a caveira que eu ganhei da Vivi, do Gilberto, muito legal. Mandar um abraço para Samantha, que sempre assiste o Sexta Sombria também, além da galera, né, do Felipe, Shirley Morgan, Éder, Thaís, Hugo, sempre eu acabo esquecendo alguém. A Laís, que quase não assiste os vídeos, ela já me aguenta no dia a dia. Então, outro dia ela estava dormindo e eu liguei o celular para ver o vídeo, para trabalhar um negócio assim. E aí ela ouviu minha voz. Olá, eu sou o professor Luiz Roder. Eu falei assim. Aí depois eu comentei com ela, falei, nossa mulher, mas nem dormindo mais você tá aguentando depois da pandemia. Ela, não, que isso? Eu falei, não, você ouviu minha voz aqui no canal, eu acho que tava na televisão, que ela tava dormindo na nossa sala lá de televisão, e ela ouviu minha voz, só que ele continuou dormindo, assim. Mas que, pô, ela isso dá uma maior contribuição, assim, me aguenta, né, no dia a dia, tem que dar um desconto. Então, todo mundo que participa, né, que assiste, a Samantha, né, que eu conversei, e ela falou assim, pô, eu sempre assisto, eu passo pro Dors, que é o marido dela, então obrigado pra Samantha, pro Dors, o Macário, puta, aí tá vendo, eu sempre, aí eu vou lembrar, é legal, porque cada vez mais eu tenho nomes pra lembrar, sinal que tem mais gente participando da doideira aqui, assim, então, obrigado, meus alunos que assistem lá, que acabam entrando e vendo vídeo dos gatinhos, então, muito legal. Porém, eu tô agradecendo, tô todo feliz assim, e hoje é o dia de Sexta Sombria, e um caso horroroso que eu vou contar para vocês. Então, geralmente eu coloco o nome do serial killer, né? E hoje eu vou fazer um caso diferente, porque eu vou começar pela vítima. Então, se você procurar aqui no YouTube, ele vai aparecer como Elise Pauler Murder Case, ou caso de assassinato da Elise Pauler. Quem foi a Elise Pauler? Foi uma menina de Arroio Grande, na Califórnia. Ela foi uma menina que era boa aluna, era muito inteligente, só que começou a beber, fumar, tal, começou a dar um pouco de trabalho para os pais. E por algum motivo que não se sabe ao certo, se foi bullying ou se ela foi expulsa, ela parou de estudar e começou a fazer o homeschooling. Quando ela foi descoberta fumando maconha, bebendo e tudo mais, jovem, e lá nos Estados Unidos tem que entender que com menos de 21 anos você não pode beber, tá? Legalmente dá muito problema, assim, para um bar, para uma pessoa que dá bebida para uma pessoa jovem, assim, então é mais sério do que se imagina, assim. E ela acabou indo estudar em casa e ela foi colocada numa clínica de reabilitação pelos pais dela. Nessa clínica de reabilitação, ela conheceu um rapaz que estudava na escola dela, eles fizeram a reabilitação juntos, e esse rapaz, ele fazia parte de um grupo de rock. Então eram três rapazes, ele era deixa eu só pegar o nome certinho deles aqui, que aí fica mais fácil. Jacob Delasmuth, Joseph Fiorella e o Royce Case, tá? Se eu não me engano, era o Jacob que ficou no rehab com ela. O Jacob era o mais velho desse pessoal. Dois deles tinham 16 anos, ele tinha 16 anos e os outros tinham 14 anos. Esses três rapazes, eles tinham uma banda de death metal chamada Hatred, que fazia death metal e tal, não sei o que. E o mais novo deles, o Jacob, ele tinha duas coisas, que depois foram descobrir essa segunda coisa. Ele era obcecado pela Elise Pauler. E ele também, apesar de ele ser o mais novo, ele era um rapaz que estudava ocultismo, então ele começou a se interessar por satanismo e tudo mais, tal. E eles eram muito fãs do Slayer. Então este caso ele ficou famoso porque você vai ter o envolvimento de modo indireto da banda de thrash metal Slayer.
O Slayer, para quem não sabe, é uma banda que tem, principalmente na primeira fase do Slayer, onde eles faziam muitas. É uma banda que sempre fez músicas sombrias, tá? A primeira fase do Slayer é um black metal, assim, então você vai ter músicas como Black Magic, né? Altar of Sacrifice, que vai ser citado aqui, tá? Nesse caso. Então o Slayer sempre fez. A ideia do Slayer era ter mini filmes de terror nas suas músicas. Então, ou são letras sobre guerra, ou, por exemplo, Dead Skin Mask, que fala do caso do Ed Gein, né, que depois vai gerar o caso lá a referência pro massacre da Serra Elétrica. Eles vão falar sobre Segunda Guerra Mundial, eles vão falar sobre crueldade, assim. Então você tem, o Slayer é uma banda bem polêmica em relação às letras. Tem uma música deles que chama Angel of Death, por exemplo, que eles falam do Mengele, que muitas vezes as pessoas não entendem o contexto dessa letra. E algumas pessoas acabam entendendo que eles estão fazendo apologia, né, ao Joseph Mengele, e na verdade a ideia é uma crítica. Só que ele, na letra da música, se coloca, o eu lírico se coloca como se fosse o Mengele. Então ele está ratificando algumas coisas que estão falando ali na letra, mas como eu lírico, e não é a banda que está defendendo isso. Né? Inclusive o Tom Araya, que é o vocalista do Slayer, muita gente não sabe, ele é, assim, quem é do metal sabe, mas quem é de fora do metal, ele é chileno, né? Daqui da América do Sul, e ele é cristão, é muito doido isso. O pai dele é um pastor e tudo mais. E o que aconteceu? Esses meninos ouvindo as músicas, e entrando naquela piração e querendo que a banda deles desse certo, o Jacob, foi o Jacob, o Jacob, não, foi o Joseph que teve essa ideia. Ele falou, pô, se a gente fizesse um sacrifício pro diabo com uma virgem, para a banda da gente fazer sucesso. E eles, naquela coisa típica de jovem americano dessa fase, você tem que entender que isso é depois daquele lance dos anos 80. Tanto que o crime ele vai acontecer em 95. A Elise Parler vai ficar desaparecida um bom tempo. Mas eu vou chegar nessa história. Então eles tiveram a ideia de falar assim, de fazer assim, pô, vamos fazer um sacrifício pro diabo para a banda da gente dar certo. E aí, o Jacob tinha o contato da Elise e tal, e ele liga para a Elise, chama a Elise para eles saírem para fumar e beber e tal, e cometeu o crime. Né? Na verdade, existe uma história que eles já tinham tentado uma vez antes e tinham levado um quarto rapaz, e dado a faca pro rapaz matar a Elise, e o rapaz não conseguia, os caras ficavam falando do it, do it, do it. E a Elise, muito louca, achando que era brincadeira. Então ela nunca imaginou que os caras queriam matá-la de verdade. Aí você junta várias coisas, né? Eles achavam que a Elise era virgem, eles tinha o menino que tinha obsessão por ela. E aí nessa segunda vez, eles chamaram a Elise, levaram para uma mata tal, falando que ia fumar que iam beber. E eles, o Royce tira o cinto, enforca a Elise, né? Mas assim, então prende a Elise numa árvore, eles esfaqueiam a Elise. E tem um dado muito horrível nisso. Porque depois que eles fizeram os exames, a Elise foi encontrada 8 meses depois. Então ela foi dada como desaparecida. Como ela era uma menina que já tinha tido problemas, os pais delas acharam que ela tinha fugido de casa, a própria polícia. E ninguém investigou isso como crime, né, como um assassinato. Aí, e ela estava numa floresta, não muito longe, assim, mas ninguém nunca encontrou. E aí eles a esfaquearam e ela morreu afogada no próprio sangue. Então, não foi nem pelo ferimento da faca, mas é que ela acabou engasgando com o sangue. Eles esfaquearam várias vezes. E aí eles abusaram dela posteriormente, e aí entra uma das músicas do Slayer que vão ser citadas. Por quê? Eles eram muito fãs do Slayer, e a família
da Elise, quando ela foi encontrada, e ficou sabendo depois de tudo que aconteceu, eles contaram que eles abusaram dela depois de morta, e aí tem uma música do Slayer que chama Post-Mortem, e que fala justamente disso, de necrofilia. E ela foi abusada depois de ter sido esfaqueada por eles, de ter sido assassinada, e parece que eles voltaram algumas vezes, dias depois, e até meses depois, para ainda abusar do corpo dela, fazer coisas. Não vou entrar nos detalhes aqui, né? Já falei coisas que se o canal fosse monetizado, não monetizaria nem a pau. Então, assim, e foi essa barbaridade. Aí o Royce, eles se separaram mais na frente, porque o Royce começou a sentir muito remorso e ele confessou isso para um pastor dele. Ele começou a participar de uma igreja evangélica, né? Consumido pela culpa e tudo mais. E um dia lá conversando com o pastor evangélico dele, ele queria tirar o peso do coração dele e ele falou, não, a gente contou tudo que tinha acontecido. E aí o pastor dele o aconselhou a procurar a polícia, assumir o crime e tudo mais. Então só vai descobrir o corpo dela porque ele conta, e aí ele vai indicar onde estava, vão achar e vão resolver toda essa questão. E aí tem esse lance do porquê que eles fizeram, que eles gostavam da banda, que curtiam death metal e tal, e no meio das coisas dele acharam coisa do Slayer, e aí viram, né? E aí os pais deles, na verdade não foi a polícia que em nenhum momento a polícia pegou no pé do Slayer, foi atrás do Slayer. Os pais dela é que depois de descobrirem as coisas do crime e associaram o Slayer a eles e as letras do Slayer das músicas Altar of Sacrifice, Post-Mortem e Dead Skin Mask, que é a que eu falei lá que é baseada na história do Ed Gein, assim, que é uma influência do massacre da Serra Elétrica. Então os pais delas vão processar o Slayer, né? Não vai dar em nada, eles vão perder esse processo. Depois eles retiram o processo. Eles perdem uma vez, depois tentam uma segunda vez, aí eles tiram o processo. O Slayer evita comentar sobre isso, né? E entra numa questão assim que você não pode culpar um filme de terror, um músico, um artista, por uma pessoa que é perturbada, um grupo de pessoas que são perturbadas assim, né? Os rapazes pegaram prisão perpétua, né? Cada um deles está numa cadeia diferente. Um deles, se eu não me engano, já saiu por bom comportamento, por tentar lá minimizar. Por um tempo, alguns deles assumiram que compraram essa coisa. Não, foi por causa do Slayer. Tentaram até botar a culpa no Slayer para minimizar pro lado deles, eles viram que não deu nada, e no final eles acabaram assumindo que não tinha nada a ver com a ideia da banda e tal. Então é um caso triste, né? Foi uma menina que tinha muito potencial, assim, e foi morta por uma coisa estúpida, e por pessoas que ela considerava amigos, assim. Você imaginar, a primeira vez já que os caras foram na floresta com ela, e tentaram cometer o crime e não cometeram, ela acreditou neles, tanto que ela achou que era uma brincadeira, ela foi uma segunda vez lá, fumar de novo com os caras na floresta, e aí acontece todas essas coisas horrorosas que eu narrei aqui, tá legal? Eu acho que eu não peguei o poema de hoje, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não, eu não peguei. E assim, é muito triste você imaginar assim, uma pessoa fazer essas coisas, né? Se deixar levar, tipo, acreditar que o diabo vai fazer você se tornar famoso, assim, uma coisa bem de adolescente americano, né? E é uma coisa que acaba revisando, aquilo que eu falei, até tem no vídeo lá do Song of Sang, essa série última que saiu na Netflix, né, que teve aquele boom do satanismo, de associar ao sacrifício e tudo mais, e você imaginar que 3 rapazes acreditaram nisso mesmo, né, e essa execração do corpo, desecração do corpo, assim,
de fazer coisas brutais depois, imaginar assim, é muito triste alguém chegar nisso. O poema de hoje, que eu peguei agora, chama Confiança, né? Que foi a ideia da Elise Poller, que ela confiou neles, ela via os três meninos como uns desajustados, uns misfits, como ela, assim, e acabou dando no que dando, ela acabou pagando esse preço caro demais, assim, com a própria vida. Confiança. Como um vaso, por mais resistente que seja o seu material, uma vez que num descuido seja feito em pedaços, por mais habilidoso que seja o seu restaurador, a cobrir todas as rachaduras, nunca mais será o mesmo. E a confiança é complicado, né, nesse sentido, porque quando você perde a confiança em algo, quando você perde a credibilidade, né, existe um ditado que ele fala assim que a calúnia ela é que nem o carvão. Se ela não queima, ela suja. Ou seja, se as pessoas não acreditarem mais em você, ainda mais hoje nesse mundo digital em que as fake news, os gabinetes do ódio, as informações são tão deturpadas ao mesmo tempo que elas são tão acessíveis, com face swap, que você pode, sei lá, botar minha cara num outro negócio aí. Então, minha voz. A gente tem uma tecnologia que, ao mesmo tempo que veio para servir, ela veio para aterrorizar, assim, né? E se ela tivesse perdido a confiança na primeira vez do lance da faca, ela tivesse tá estranho isso. Talvez a gente não estivesse falando do caso dela aqui, mas talvez. Fala aí, você conhecia essa história da Elise Poller, essa história envolvendo o Slayer, né? Se você já conhecia o caso, se não, coloca aí o que você pensou, o que você acha dessa situação, né? Desses jovens que se deixam levar para uma situação como essa, assim. Se inscreve no canal, deixa o like, o dislike, e eu vejo vocês em outro vídeo de Sexta Sombria.